A graça e a paz, nosso Senhor Jesus, esteja com todos vós. Louvado seja Deus. Aqui estamos dando sequência no nosso estudo sobre as armaduras de Deus. E como na primeira parte do nosso estudo, nós falamos que havia necessidade de fazermos um resumo desde o primeiro capítulo da Epístola de Paulo aos Efésios, para que possamos entender um pouco melhor sobre as armaduras. Então aqui vamos dar continuidade aqui na segunda parte dos nossos estudos. E para isso nós vamos estar aqui fazendo um breve comentário, um resumo a partir do capítulo 4. Então precisamos ler todo o texto, o contexto da epístola, para que possamos chegar mais especificamente nas armaduras de Deus. Então aqui logo no capítulo 4, o versículo 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós percebemos que o apóstolo Paulo está dando um ensinamento à igreja, aos irmãos, às irmãs que estavam lá na igreja de Éfeso. E nós podemos perceber aqui que ele vai aconselhando que nós devemos andar, a maneira como nós devemos viver, nos comportar como cristão, como servos de Deus, como filhos e filhas de Deus. Então, o que ele está dizendo aqui? Nós temos que andar de maneira digna na nossa vocação, para que, pela qual nós somos chamados. Com o quê? Com toda mansidão, humildade, com paciência, suportando-vos uns aos outros. E nós percebemos que há uma distância muito grande da realidade do texto. Porque quando ele fala de humildade, é dificilmente a gente ver pessoas de fato humildes, como o apóstolo Paulo está falando. Pessoas que sejam manso, tranquilo, sereno, e que tenha paciência para suportar uns aos outros em amor. O que nós vemos é que, por qualquer coisinha, temos a atitude de nos exaltar, ficar bravos, irritados, deixando de ser manso. A paciência, então, nem se fala. Por pouquíssima coisas, por pouquíssima situação que não deveríamos levar em conta, já ficamos bravos, já perdemos a paciência. Então tudo isso faz parte do conjunto para chegar até as armaduras de Deus. Porque isso tudo aí faz parte das armas que pertencem a Deus, as armas espirituais. Então precisamos sermos humildes, ser manso e termos paciência uns com os outros. E ao decorrer dos textos aqui que nós lemos, nós vamos entendendo assim por que o apóstolo Paulo está ensinando isto. Depois nós temos aqui no versículo 3, que ele diz que nós devemos nos esforçar cuidadosamente para manter essa unidade, esse vínculo da paz. É outra coisa que nós percebemos, que às vezes as pessoas não querem se esforçar. E o interessante é nós observarmos que às vezes as pessoas se esforçam para tudo, para todas as coisas. Se esforça para comprar um carro, se esforça para construir uma casa boa, se esforça para tudo, todos os interesses materiais. Mas às vezes não se esforça para manter essa unidade no espírito e para manter essa paz consigo mesmo,
e com as demais pessoas. Então precisamos nos esforçar para isto. No versículo 4 do capítulo 4, nós percebemos que o apóstolo está dizendo aqui que há somente um corpo e um espírito. Somente um corpo. O povo de Deus forma um corpo. Isso aqui nós vamos estudar um pouquinho mais no decorrer do nosso estudo, e também quero fazer outro estudo falando sobre esse corpo, que é o corpo que é formado por todas as pessoas que creem em Deus, por todas as pessoas que confessam Deus, por todas as pessoas que têm fé em Deus. O apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, ele fala sobre isso também no capítulo 12, versículo 4, sobre este corpo. Apesar de muitos membros, somos um só corpo. 1 Coríntios também, capítulo 12, nós percebemos ali o apóstolo Paulo ensinando que também dando essa ênfase em um só corpo. Apesar de ser muitos membros, nós somos um só corpo. Todos aqueles que têm Cristo na vida, todos aqueles que nasceram de novo, faz parte desse corpo, que é um corpo só. E, por incrível que pareça, nós esquecemos disso. Não consideramos o nosso próximo, nosso irmão, como parte do nosso corpo. Não zelamos pela vida dele, pela integridade dele, como se ele não fizesse parte do nosso corpo. Parece que não estamos nem aí, ó. Isso é problema dele, não é problema meu. Mas o problema dele é meu também, e o meu é dele. Porque somos um corpo. Então, se um dedo da minha mão ou qualquer outra parte do corpo estiver doente, todo o meu corpo vai sentir, vai ser prejudicado. Então, assim somos nós, as pessoas. Se alguém está sofrendo alguma coisa, isso também eu tenho que sentir. Isso na minha vida também, eu tenho que me importar sim. Então, se você não se importa com as demais pessoas, como se estivesse se importando com você mesmo, é como eu disse no estudo, na primeira parte, tem alguma coisa errada na tua vida e que você precisa rever. Você precisa o mais rápido possível pensar nisso aí. Porque se nós somos um corpo, como é que um membro do meu corpo vai estar sofrendo e eu não estou nem aí? É como se cortasse uma mão? Eu não estou nem aí, é a mão mesmo. Será que é assim que funciona? Arranca uma unha do teu dedo para você ver se você não vai sentir. Não vai fazer falta. Então assim é o nosso irmão, é o nosso próximo. Nós temos que perceber isso aí. Porque se nós não considerarmos isso aí, não vai adiantar nada nós queremos termos as armaduras de Deus, porque não vai funcionar. Porque às vezes eu vou querer estar guerreando com o meu próprio corpo e não vai funcionar. Como é que eu vou pegar um martelo e bater em cima do próprio dedo meu? Não vai funcionar. E muitas vezes é assim que fazemos. Jogamos pedra no nosso irmão. Se ele tiver com o pé na nossa frente, às vezes pisamos no pé dele, talvez de propósito. Então não é assim que funciona. Precisamos ter essa convicção, precisamos ter essa consciência de que nós fazemos parte de um corpo só. Então o que prejudica ele vai me prejudicar a mim também. Depois nós temos no capítulo 4, o versículo 12, 13, está dizendo que nós precisamos nos aperfeiçoar. A gente sempre diz, ninguém é perfeito, só Deus é perfeito. Mas nós precisamos a cada dia, na nossa caminhada, procurar nos aperfeiçoar na presença de Deus, aperfeiçoar a nossa vida. Porque um erro que eu cometo talvez todos os dias, eu posso eliminar. Eu não consigo me aperfeiçoar, chegar ao 100%, mas se a cada dia eu eliminar alguma coisa que está errada na minha vida, eu vou chegando mais próximo da perfeição. Mas para isso nós precisamos nos esforçar para nos aperfeiçoar. Também no capítulo 4, versículo 14, eu estou fazendo apenas uma
um resumo assim, meio por alto até para não ocupar tanto tempo, porque esse estudo foi um pedido de uma irmã sobre as armaduras de Deus. Então eu estou assim acelerando um pouquinho porque talvez você tenha que fazer 3 ou 4 estudos para chegar ao final, à conclusão desse estudo sobre as armaduras de Deus. Então no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim que nós não devemos ser mais como crianças, como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrinas e por artimanhas humanas, pela astúcia que induz ao erro. Então nós temos que ter maturidade espiritual. Não podemos continuar meninos, crianças. Quando nós nascemos, somos inocentes, não temos entendimento de quase nada, mas nós não podemos continuar com o mesmo entendimento de um recém-nascido. Nós precisamos crescer e é natural que nós cresçamos. E se nós não crescermos, então tem sinal de erro, de alguma coisa errada na nossa vida. Eu preciso crescer, nós precisamos crescer. Temos que nos tornar adultos, como o apóstolo Paulo diz aí, que nós não sejamos mais meninos. Ele diz também lá em 1 Coríntios 3:1, que às vezes ele ainda precisa dar leite, alimento. Tem que falar não como para adulto, mas falar como para criança, para alguém que deveria ser já adulto. Em Hebreus 5:12 também diz, olha, o escritor diz que nós deveríamos ser já mestres e ainda estamos tomando leitinho, bebendo leitinho como se fosse uma criança. Precisamos crescer, porque se nós não crescermos no nosso entendimento, facilmente seremos enganados. E o que o mais o inimigo quer fazer é nos enganar. É fazer a gente crer da forma errada e viver da forma errada. Porque tudo existe padrão. Tudo na vida tem regras, tem normas. E eu preciso conhecer essas normas, essas regras. Então não posso ser mais, continuar menino. Eu tenho que crescer, eu tenho que ter maturidade, estrutura de adulto para viver, para usar, manusear as armas. Porque se eu não conhecer uma arma, eu posso usá-la talvez contra mim mesmo. Eu posso, se eu for pegar uma arma de fogo, eu não sei usá-la, pode disparar e acabar disparando em alguém que não deveria estar sendo atingido ou atingir a mim mesmo. Então eu preciso conhecer todo tipo de arma, e por isso que estamos estudando aqui todo o texto, para termos esse conhecimento. Então devemos crescer em tudo e deixar de ser crianças espirituais. Porque tem pessoas que se comportam como criança, e criança pior, criança birrenta ainda. Por qualquer coisinha começa a fazer birra, pirraça, chantagem. Mas não é assim que funciona. O capítulo 4, versículo 17, 18, ele diz, não devemos andar como antes. A nossa vida, ela muda quando nós temos de fato um verdadeiro encontro com Cristo. E muitas vezes, quando nós vamos pregar para alguma pessoa, ele diz, não, eu já sou religioso, já tem Deus na vida. Mas só que a vida dele não condiz. Porque aquele que de fato tem Deus na vida, a vida dele é diferente. É diferente daquele que não tem. E muitas vezes a pessoa fala que tem Deus na vida, que é servo de Deus, que é filho de Deus, mas anda como os filhos das trevas. Anda como filho do mundo, filho das trevas mesmo. E nós, que nascemos de novo em Cristo Jesus, não podemos andar como antes nós andávamos. Depois, quando chegar aqui mais à frente, no capítulo 5, nós vamos ver uma parte dos comportamentos que um filho de Deus deve ter, como se deve se comportar aqui. Aqui no capítulo 4 mesmo, versículo 22 até o 24, ele vai dizer assim,
devemos nos despir do velho homem. Eu estou fazendo um resumo aqui. Devemos nos despir quanto ao trato antigo, ou seja, do velho homem, dos velhos costumes, e nos vestir do novo homem em Cristo Jesus. Então, todo aquele que chega a Cristo, aquela roupa velha, a roupa do pecado, a roupa da incredulidade, tem que ser tirada. Nós não podemos vestir uma roupa nova, limpa, sobre a roupa velha, sem antes tomar o banho. Precisamos tirar a roupa velha para nos vestir da nova roupa em Cristo Jesus. Segundo os Coríntios, o apóstolo Paulo diz assim, quando escreveu, em 5,17 fala que para aquele que está em Cristo Jesus, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. Então o nosso palavreado muda, o nosso comportamento muda, a nossa maneira de tratar as outras pessoas muda, a nossa maneira de orar muda, a nossa maneira de olhar para as Sagradas Escrituras muda. Tudo muda. O nosso pensamento, nosso modo de pensar muda. Porque todas as coisas velhas se passam. E eis que tudo se fez novo. Então essa nova roupagem de Cristo Jesus tem que estar visível na nossa vida. Em Apocalipse 3,18 também está dizendo, está nos aconselhando a comprar roupas, vestes brancas, para que a nossa nudez espiritual não apareça. Precisamos estar vestidos com as roupas espirituais, com as roupas fornecidas pelo Espírito Santo de Deus. Isso faz diferença na nossa vida. Então, se você vive como outrora, usando as roupas velhas, então trate de mudar. Trate de tirar essa roupa velha e jogar fora. Tome um banho na palavra de Deus e vista a roupa nova, perfumada pelo perfume de Cristo. Do versículo 25 ao 32, do capítulo 4 aqui de Efésios, nos diz que o nosso comportamento, o comportamento de quem está em Cristo, tem que ser diferente. Devemos, então, nos comportar como servos de Deus, como filhos de Deus, e não como filhos das trevas. Indo para o capítulo 5, a partir do versículo 17, aqui tem os conselhos que ele diz que nós devemos compreender qual é, de fato, a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus realmente? Então precisamos entender, buscar esse entendimento. Ou seja, em tudo quanto eu for fazer, eu tenho que primeiro perguntar. Ou eu tenho que analisar, será que isso é da vontade de Deus? Será que isso vai glorificar a Deus? Será que isso vai edificar aqueles que estão ao meu redor? Ou vai prejudicar aos que estão ao meu redor e vai aborrecer a Deus? Então preciso entender isto. E aí, a partir do versículo 18 a 21 diz: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus para que possamos viver da maneira correta. Porque carnalmente, humanamente falando, nós não temos essa possibilidade, não temos essa condição de viver diferente. Precisamos de fato estarmos cheios do Espírito Santo. Como é que nós nos enchemos do Espírito Santo? Ele continuou falando no versículo 19, 5:19, falando entre vós
com salmos, entoando louvor, louvando a Deus com cânticos espirituais e dando sempre graças ao nosso Deus por tudo. Então precisamos nos encher, estar cheio do Espírito Santo de Deus. Eu preciso buscar isso aí, orando, cantando, louvando a Deus. E isto, quando nós cantamos de fato, da alma mesmo, isso muda a nossa vida. Nós conseguimos chegar numa outra dimensão. A música, ela nos leva a uma outra dimensão, e ainda se falando de cânticos espirituais. Então precisamos de andar dessa forma. Eu acho que eu pulei aqui o versículo, alguns versículos no capítulo 4, eu quero retornar ao capítulo 4, porque aqui diz como é que o apóstolo Paulo está dizendo, como é que devemos viver, nos comportar com essa novidade de vida, sendo novas criaturas, tendo um novo comportamento. Porque ele diz aqui, capítulo 4, versículo 25, eu estou retornando, estava no 5, mas me lembrei que tem algum ensinamento aqui interessante no capítulo 4, 25, que ele está dizendo, é aquele que está, de fato, revestido do novo homem, como é que ele se comporta? Então ele está dizendo aqui, ó, deixando a mentira para falar a verdade. Para, mesmo que vier a ira, mas nós não podemos pecar. Não deixe se pôr o sol sobre a nossa ira. Ou seja, a nossa ira tem que ser coisa momentânea. Eu não posso deixar a ira dominar a minha vida. Posso até ficar irritado por algum momento, mas eu tenho que eliminar logo essa ira, antes que ela produza qualquer outro mal. E aí está dizendo, não deixe lugar ao diabo. Quantas pessoas com seus comportamentos estão dando lugar ao diabo? E às vezes, algumas pessoas me pedem oração e eu percebo assim que quase não adianta orar por essa pessoa. Porque enquanto eu estou orando, pedindo a Deus a bênção sobre aquela pessoa, ela está murmurando, está reclamando, e isso dá lugar ao diabo. Não estão obedecendo a Deus, não obedecer a Deus dá lugar ao diabo. Todo comportamento contrário ao ensinamento da palavra de Deus está dando lugar ao diabo. Então a pessoa tem que parar com isso, deixar de dar lugar ao diabo. Ou aquele que furtava, não furte mais. Que não sai da vossa boca, o versículo 29, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente aquela que for boa para edificação conforme a necessidade. E assim transmita a graça aos que ouvem. Quantas palavras falamos errado? Temos que parar com isso. O versículo 30 fala, não entristeçais o Espírito Santo com o qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós esteja a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, a malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. É assim que nós temos nos comportado? É assim que você tem se comportado? Então procure se comportar dessa maneira. E indo lá para o capítulo 5 novamente, é um breve resumo, estamos terminando mais essa parte do estudo, para não prolongar muito. Quando chega no capítulo 5, versículo 22, nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo está dizendo, e isso é importante também porque faz parte da preparação para estar recebendo as armaduras de Deus. Ele disse aqui, Efésios 5, 22, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Aqui eu não estou dando ensinamento sobre casamento, sobre relacionamento conjugal, que futuramente eu vou fazer estudos sobre casamento, sobre divórcio, essas questões aí que algumas pessoas já me pediram também. Mas são ensinamentos do apóstolo Paulo. E a gente vê hoje uma maravilha, as mulheres sendo submissas aos seus maridos. Será que é isso mesmo? Não é o contrário? Infelizmente, é claro que existem exceções, tudo existe exceção. Mas o que eu vejo de mulher que não tem um mínimo de respeito pelo seu marido,
quanto mais se submeter. Então isso aí vai atrapalhar você ter a armadura de Deus. Não adianta você querer buscar a armadura de Deus se você não obedecer isso aí, esses princípios aí. Primeiro é preciso ter esses princípios para você chegar a ter as armaduras de Deus, porque como eu falei na primeira parte do estudo, as armaduras de Deus é um fechamento dessa carta, é a conclusão dessa epístola de Paulo aos Efésios, que ele está falando quanto mais fortaleceis no Senhor, vai falando das armaduras. Então é necessário nós obedecermos esses princípios, que as mulheres sejam submissas ao seu marido, respeite ao marido. Mas aí no 25, no versículo 25, fala: marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, a si mesmo entregou a ela. Será que os maridos têm amado a sua esposa como Cristo amou a igreja? Como é que o marido tem tratado as suas esposas? Uma coisa não justifica a outra. Então a mulher tem que ser submissa ao marido. Estou dizendo que o apóstolo Paulo ensinou, não sou eu que estou inventando. Mas de contrapartida, o marido tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ou seja, amar como a si próprio, como seu próprio corpo, que é o ensinamento que não vou entrar nesses detalhes, mas é amar como se fosse a si mesmo, porque se torna um corpo. Então é necessário seguirmos esses princípios, ensinamento que o apóstolo Paulo está ensinando. Indo para o capítulo 6, o versículo 1 já diz: filhos, obedecei e honrai os vossos pais. Olha, dá até tristeza de falar nisto. Mas a maioria dos filhos, principalmente os adolescentes, os jovens de hoje, a maioria não obedece e não honra os seus pais. Como é que querem ser abençoados? Como é que ainda tem coragem de dizer que são servos de Deus ou servos de Deus? Como é que tem coragem de ir lá na frente cantar um cântico lá? E como é que vai falar de armadura de Deus se não obedece os princípios? Porque, inclusive, aqui diz que é o primeiro mandamento com promessa para que a sua vida seja prolongada e você seja bem. Consiga aquilo que é bom. Mas é preciso honrar e obedecer os pais. Também vou fazer outro estudo sobre isso aí, sobre essa questão, com mais profundidade. Aí vem também a orientação para os pais, aqueles irmãos na igreja ali. Eu não sei qual é o problema exatamente que estavam enfrentando, mas aí o apóstolo Paulo está dando um ensinamento de forma geral. Pais, não provoqueis ira aos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e a demonstração do Senhor. O quanto de pais irresponsáveis também que nós percebemos hoje, que não ensinam os seus filhos, não instruem os seus filhos, não corrigem os seus filhos com o ensinamento do Senhor. Os filhos vivem de qualquer maneira e não tem o mínimo de respeito pelos pais. Talvez a culpa é dos próprios pais, porque não ensina desde pequenininho. O provérbio diz: ensina o menino o caminho que deve andar para que quando se tornar adulto não se desvie. Como é que você tem ensinado teus filhos? Tem corrigido eles quando eles erram? Tem orientado? Então é necessário que você faça isto. Então aqui nós estamos encerrando mais essa parte do estudo. E na próximo estudo nós estaremos dando sequência e vamos terminar aqui essa parte de comentário, que vamos falar sobre algumas coisas, antes de falar propriamente sobre as armaduras. Mas estaremos entrando já na questão propriamente das armaduras, se assim o Senhor permitir. Então procure obedecer, preste atenção nessas palavras que eu mencionei aqui, dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Então procure enquadrar a tua vida dentro desse ensinamento, senão não vai adiantar você querer ter as armaduras de Deus, porque não vão valer nada para você. Então que Deus vos abençoe, te guarde, te dê força, te proteja, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Então, até o próximo estudo. Um forte abraço.